A terceira parte da nossa análise do edital faz referência aos critérios de correção da redação. O que esses critérios significam? Tem uma diferença na forma como a FCC avalia a redação e na forma como ela avalia o estudo de caso. Então, a gente vai falar sobre os dois, ok? Começando pela redação, o edital está dizendo que você vai ter que desenvolver um texto dissertativo a partir de proposta única sobre assunto de interesse geral. Considerando que o texto é único, os itens discriminados a seguir serão avaliados com estreita correlação. O que ela está dizendo aqui é que ela não vai cobrar temas relacionados ao conteúdo programático da sua prova. Ela vai cobrar um assunto de interesse geral, algum assunto que tem relação com a sociedade, com a vida em sociedade, que interfere na vida em sociedade. Pode ser qualquer coisa. E aí aqui é importante você ter noção de que o seu processo de treinamento deve te preparar para dominar a estrutura do texto que a FCC espera que você escreva na sua redação. Porque o tema é uma loteria. Ela já cobrou sobre museu em uma prova de redação. Ela já cobrou sobre a relação entre felicidade e recursos materiais. Então, a FCC varia demais os temas. E focar em tentar descobrir que tema ela vai cobrar é um pouco de perda de tempo, porque você vai ter muito poucas chances de conseguir fazer isso. O que alguns professores de alguns cursos para concursos conseguem fazer é acertar o assunto que a banca cobrou na redação, mas eles nunca acertam o tema específico porque realmente é muito difícil. E o assunto, assim, se eu fizer uma lista aqui de 30 assuntos possíveis, é bem provável que eu acerte um, mas isso não quer dizer que eu acertei o tema. Então, ao treinar a redação para a FCC, foque em dominar a estrutura. Por quê? Porque ela estrutura os enunciados das questões dela de pelo menos 4 maneiras diferentes. E cada uma dessas maneiras demanda uma apresentação de conteúdos diferente ao longo da redação, ok? Mas já é importante que você tenha em mente que a FCC formula os enunciados dela de 4 maneiras diferentes e que isso interfere na forma como você apresenta as informações ao longo do texto. Como ela fala que o texto dissertativo vai partir de uma proposta única, ela pode estar falando 2 coisas aqui, que todos os cargos vão fazer redação sobre um mesmo tema, ou que ela não vai colocar mais de um tema para você poder escolher sobre qual deles você prefere escrever, coisa que ela já fez em alguns concursos anteriores. Então, a gente pode ter essas 2 interpretações, mas isso interfere muito pouco no seu resultado final. O primeiro critério que a FCC avalia é o critério de conteúdo. E aí aqui, no finalzinho, a gente tem outro detalhe interessante que a gente precisa analisar, que é o fato de ela dizer que, considerando que o texto é único, os itens discriminados a seguir serão avaliados com estreita correlação. O que ela está querendo dizer? Tecnicamente, um texto é um todo coeso e coerente. Você começa na introdução e termina na conclusão falando sobre o mesmo assunto. E esse todo precisa ser uma unidade. Ele não pode ter parágrafos desconexos, frases que não fazem sentido, ou ele não pode estar estruturado de uma forma que a pessoa não consiga entender o que você está querendo dizer. É por isso que ela está dizendo que há uma relação estreita entre os itens que ela vai avaliar. Porque, a depender da qualidade de um, todos os outros também vão ser impactados. Ela não vai fazer uma avaliação completamente independente de cada item. Vai sempre haver uma relação entre os aspectos avaliados. No critério de conteúdo, que vale 40 pontos, ela vai analisar a perspectiva adotada no tratamento do tema, ou seja, se você respondeu o que ela perguntou dentro do contexto que ela esperava e com argumentos realmente relevantes que defendam um ponto de vista particular, não um ponto de vista de terceiros. Então, aqui ela vai avaliar, por exemplo, se você coloca os argumentos na boca de outras pessoas. Segundo Bauman, a sociedade é líquida e isso acontece desse jeito. Segundo os estudos da pesquisa não sei o que lá, e aí você só fala sobre o que diz a pesquisa, ou você só fala sobre o que diz Bauman. Ela não quer que você faça isso. Por quê? Porque a característica principal do texto dissertativo argumentativo é a defesa de um ponto de vista seu, baseada em argumentos comprováveis. Então, você vai defender uma opinião a respeito daquele tema, concordar ou não com o que se diz,
e vai precisar justificar esse ponto de vista. Não vale você fazer um monte de afirmações sem justificativa e não vale você colocar toda a argumentação ou toda a defesa na boca de terceiros. É você que precisa defender a sua opinião. E aí aqui também cabe um detalhe interessante. Não é a sua opinião pessoal, ok? É o politicamente correto. Em redação, você defende o que mais respeita os direitos humanos. E aí, infelizmente, o que você pensa pessoalmente a respeito dos assuntos não interessa. Digamos que caia um texto sobre redução da maioridade penal. É mais fácil você conseguir defender uma boa tese contra a redução da maioridade penal, porque há mais aspectos que respeitam os direitos humanos na argumentação contrária à redução do que na argumentação favorável. Você pode defender um ponto de vista favorável à redução da maioridade penal? Pode, claro que pode. Mas você vai precisar resgatar argumentos que não sejam argumentos clichês ou argumentos rasos para defender seu ponto de vista. Você vai precisar realmente apresentar uma argumentação sólida, que faça sentido e que não seja simplesmente preconceituosa ou que não seja aquela argumentação que culpa a vítima, ok? É importante você prestar atenção nisso. Quando você fala sobre um tema relacionado a aborto, por exemplo, você não pensa no que você acha a respeito do aborto, no que a sua religião diz a respeito do aborto. Você pensa naquilo como uma ação de saúde pública. Quer dizer, que resolve ou não um problema de saúde pública que existe e para o qual o Estado não pode virar as costas por questões relacionadas à religiosidade ou por questões pessoais e moralistas. É nesse sentido que você defende ponto de vista. Cristiane, se eu for contra, eu posso defender que eu sou contra? Pode, mas aí você use argumentos que realmente façam sentido. Não use a questão da moralidade, porque isso é uma coisa pessoal, é a mulher que tem que decidir isso, e não use a questão da religiosidade. Se usar a questão da religiosidade, use-a de uma maneira bem fundamentada. Por exemplo, a sociedade brasileira é de maioria cristã e, por isso, a decisão acaba sendo impactada pela orientação bíblica. Esse é um ponto de vista técnico, ok? Esse não é um ponto de vista pessoal. Um ponto de vista pessoal falaria que o aborto é errado e, por isso, as mulheres não devem abortar porque ele é um crime. Isso é uma coisa pessoal, ok? É importante que você entenda isso. Defender um ponto de vista é defender um ponto de vista tecnicamente e que respeite os direitos humanos. Na minha opinião, e aí já é uma opinião pessoal, não é nem técnica, é mais fácil defender o lado que mais respeita os direitos humanos. Então, redução da maioridade penal, eu sou contra ou a favor? Eu sou contra. Por quê? Porque tem muito mais argumentos que me permitem ser contra. Legalização do aborto, eu sou a favor. Por quê? Porque quando a gente avalia direitos humanos de maneira geral, é muito mais fácil defender uma argumentação a favor. Vá pelo politicamente correto. O politicamente correto não significa passar a mão na cabeça de bandido, na cabeça de minorias, não tem nada a ver com isso. O politicamente correto tem a ver com respeito aos direitos humanos, ok? Inclusive, é bacana você ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos para ver o que está previsto lá, porque ali tem vários argumentos, inclusive, que você pode inserir na sua redação, beleza? O segundo aspecto de conteúdo que a FCC vai avaliar é a sua capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. É exatamente isso que a gente acabou de falar, quer dizer, a sua argumentação ela precisa ser relevante, coerente, condizente com a realidade. Você não pode só achar um monte de coisa e não justificar, e você também não pode apresentar justificativas que desrespeitam os direitos humanos, justificativas muito rasas ou justificativas clichês que não fazem sentido. O terceiro aspecto é a consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento. É se você consegue conectar as ideias de uma forma que faça sentido, beleza? O 3.1.1 está dizendo que a nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e ou colagem de textos e de questões apresentadas na prova. O que ela está querendo dizer aqui? Quando a banca fala um tema, ela quer que você responda especificamente sobre aquele tema. Então, quando ela pergunta para você qual é a relação entre felicidade e recursos materiais, de acordo com um texto que ela citou acima, que fale sobre, sei lá, desenvolvimento humano, ela quer que você fale sobre a relação entre felicidade e recursos materiais dentro do contexto do desenvolvimento humano. Não adianta você falar sobre
os dois conceitos em outro contexto, no contexto do consumo, por exemplo. Porque não foi isso que ela perguntou. Se você falar sobre felicidade e recursos materiais no contexto do consumo, você vai estar tangenciando o tema, que é mudando o foco do debate que a banca pediu. Isso acontece demais. Vocês fazem isso o tempo inteiro e precisam começar a prestar mais atenção nisso. Ela perguntou uma coisa e você só fala sobre aquilo. Por exemplo, se ela perguntou para você sobre os impactos da inteligência artificial na sociedade contemporânea, você precisa falar sobre os impactos da inteligência artificial. Primeira coisa que você precisa saber é o que é inteligência artificial. Não adianta você falar sobre os impactos da tecnologia ou sobre os impactos da rede social. Não foi isso que ela perguntou. Se você fala de tecnologia, você está tangenciando o tema, você está mudando o foco do que ela perguntou, ok? Outra coisa, se o tema pedir para você vários itens, você não pode abordar um item só e abandonar o outro, fingir que você não viu o outro. Você precisa falar sobre tudo o que ela perguntar. A abordagem diluída em meio a divagações é quando você começa a perder o fio da meada. Fala e não diz nada. Isso também acontece bastante. Você também não pode copiar trechos dos textos de referência, dos textos motivadores ou das questões presentes na prova objetiva para dentro da sua redação. Você pode parafrasear algumas ideias ou fazer alusão a algumas ideias, mas não vale copiar tal qual foi escrito em outras partes da prova, ok? Por quê? Porque a dissertação argumentativa é um texto autoral, ele precisa ser seu, ele não pode ser dos outros. Se ele for de outro, se ele for o que a banca já escreveu, o que o texto motivador já apresentou, ele não é um texto seu, você só está se apropriando de ideias e isso não é característico de um texto autoral, beleza? Na questão de estrutura, que vale até 30 pontos, a banca vai avaliar o respeito ao gênero solicitado. O que é isso? Se você escrever uma dissertação argumentativa, isso é primordial, porque, por exemplo, se você fizer uma redação inteira falando sobre o histórico relacionado ao assunto, você fez uma narrativa, você não fez uma dissertação. A dissertação demanda a defesa de teses. No seu texto dissertativo, você vai ter uma tese central, sobre a qual o texto inteiro vai falar, que é a resposta ao que a banca perguntou, e cada parágrafo vai ter também uma tese específica. E aí você fala da introdução à conclusão sobre a mesma tese, e dentro de cada parágrafo, da primeira à última frase sobre a tese relacionada àquele parágrafo, ok? Isso é uma coisa também que a gente aprende quando estuda a parte de estrutura das provas da FCC, e a gente vai falar sobre isso dentro do curso, que eu vou apresentar para você no fim dessa série gratuita e você pode ou não participar dele com a gente. Depois disso, ela vai avaliar a progressão textual e o encadeamento de ideias. Ela vai verificar se o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento aprofunda a introdução, se o seu segundo parágrafo de desenvolvimento aprofunda o primeiro e a introdução, se a sua conclusão faz a mesma coisa, se a sua conclusão fecha a linha de raciocínio apresentada na introdução e aprofundada no desenvolvimento. O seu texto, ele precisa evoluir, ou seja, você começa apresentando o que vai ser debatido ao longo da redação na introdução. No desenvolvimento, você apresenta o que você prometeu apresentar na introdução, aprofundando aquelas informações, e na conclusão você fecha a linha de raciocínio que você iniciou nos parágrafos anteriores. Uma coisa precisa aprofundar e complementar a outra. Os seus parágrafos, eles não podem ser blocos independentes de texto. Eles precisam fazer parte de um todo. Então, o tempo inteiro você está falando sobre o tema e os seus parágrafos, eles precisam ter conexão uns com os outros. É isso que ela vai avaliar. Se tem progressão, quer dizer, se você começa apresentando de forma mais rasa, mais básica na introdução e aprofunda o debate, e se as ideias estão conectadas, ou se cada parágrafo parece completamente independente, sem fazer parte do todo coeso e coerente que deve ser o seu texto. O terceiro aspecto que ela vai avaliar no quesito estrutura é a articulação de frases e parágrafos. Se as suas frases estão coesas. Como é que você faz frases coesas? Você precisa conhecer a relação entre as orações coordenadas e subordinadas e precisa saber usar as conjunções, ok? Então, vai estudar isso lá na sua gramática, como usar cada conjunção para passar para o leitor a informação que você deseja. Aqui eu vou deixar uma diquinha bacana para você também, que muita gente coloca gerúndio no início da frase, quer dizer, depois do ponto final,
ou então logo depois da vírgula. Gerúndios usados dessa forma substituem as conjunções. E aí, você está mostrando para a banca que você não sabe usar as conjunções, e isso é ruim demais. Então, elimine todos os gerúndios que estiverem depois de vírgula ou no início dos períodos das suas redações, porque você pode perder ponto em coesão ao fazer isso. Aprenda a usar as conjunções, porque cada conjunção transmite uma ideia diferente, cria entre as frases uma relação diferente de explicação, de causa, de adição, de conclusão. Então, você precisa usar as conjunções e não muletas argumentativas como o gerúndio depois de vírgula ou depois de pontos finais, ok? No quesito de expressão, que também vale até 30 pontos, a banca vai avaliar o desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para o cargo, que é se você tem um vocabulário no nível esperado, se você escreve de maneira formal ou se você usa cacofonias, se você usa uma linguagem coloquial, ou se você, enfim, não consegue escrever de acordo com o nível esperado. No item B, ela vai avaliar a adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso. Aqui ela vai avaliar se as palavras que você escolheu condizem com o contexto que está sendo apresentado, se você está usando palavras muito rebuscadas, coisas que ninguém escreve por aí, ademais, por conseguinte, são coisas que a gente não ouve falar, ninguém fala assim e ninguém escreve assim também, né? Se você lê uma matéria de jornal, você não vai encontrar nela orações ligadas por ademais, por conseguinte ou por palavras que ninguém conhece. Use um vocabulário acessível a todo mundo. Palavras que todo mundo conhece, palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Quando eu falo isso, eu não estou falando para você escrever um vocabulário coloquial, não. Eu estou falando para você escrever um vocabulário acessível, que é o mesmo vocabulário utilizado no jornalismo, principalmente. Se você não sabe que vocabulário é esse, eu sugiro que você entre num site tipo Nexo Jornal, por exemplo, e leia ali uns 4 ou 5 artigos para verificar quais são os elementos coesivos que eles usam nas matérias que eles elaboram. E aí você pode usar os mesmos porque o vocabulário vai ser um vocabulário acessível a todos, beleza? No item C, ela vai avaliar o domínio da norma formal. Aqui é gramática mesmo. Aqui, o que você não souber, você tem que estudar na gramática, a estrutura sintática de orações, períodos, elementos coesivos, que são as conjunções, os pronomes, concordância verbal e nominal, pontuação. Aqui também vale uma dica bacana para você, que é o seguinte: a sua redação deve ser composta por ponto final e vírgula. Parênteses só para apresentar a sigla, ok? Não coloque explicações entre parênteses. Não use ponto e vírgula, use ponto final. Por quê? Porque se você não souber usar esses elementos, a chance é de você perder ponto. E também porque eles geram pausas desnecessárias dentro do texto. E o seu texto ele precisa ser fluido, ele precisa ser limpo, ele precisa ser claro. Então não escreva na sua redação 2 pontos, travessão, ponto e vírgula. Você vai usar as aspas em títulos de livros ou em palavras estrangeiras. Você vai usar vírgula e ponto final. Então vai na gramática e domine o emprego da vírgula, por exemplo. Esqueça o resto, tá bom? Que aí você evita errar e evita perder bastantes pontos. Você também vai ser avaliado com relação à regência verbal e nominal, emprego de pronomes, flexão verbal e nominal, uso de tempos e modos verbais, grafia e acentuação. Em grafia também tem uma coisa que vocês erram muito, que é embolar as letras. As suas letras precisam ser desenhadas conforme determina a gramática. Não vale desenhar um V que parece um RE, não vale desenhar um M que parece um monte de U, um N que parece um monte de U, ou então embolar as letras de modo que a gente precise gastar tempo para tentar adivinhar o que você escreveu. Os examinadores da sua prova não vão perder tempo tentando adivinhar o que você escreveu. Então, escreva as palavras e as letras de forma clara. Com relação aos acentos, vocês costumam desenhar o tio de maneira errada. Ele é grafado como um traço ou então parecendo um acento agudo. Não pode acontecer. E normalmente o pessoal coloca o tio em cima da letra errada. O tio precisa vir acima da primeira vogal da sílaba. Então, se você vai escrever uma palavra com são, ele precisa ser posicionado acima da letra A,
não é acima da letra O. E isso acontece demais. O cedilha também o pessoal coloca embaixo do A, embaixo do O, nunca embaixo do C. Coloque os acentos acima das letras corretas. Faça o desenho desses acentos do jeito que determina a gramática. O tio é uma cobrinha, então faça a cobrinha. O acento circunflexo é um V de cabeça para baixo. Faça os acentos da maneira correta. E outra coisa, faça esses acentos visíveis, ok? O acento agudo, ele não é um ponto, ele é um traço. A crase não é um ponto, ela é um traço. Então, faça os acentos todos de maneira visível. Posicione-os acima das letras corretas. E outra coisa, estude sobre o emprego da crase também, que é uma coisa que muita gente erra. Por fim, ela está determinando aqui que a avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com a sua estreita correlação com o conteúdo desenvolvido. O que ela está dizendo aqui é o seguinte: se a sua argumentação estiver boa, ela vai passar por cima de alguns aspectos que não atrapalham tanto o entendimento do texto. Se a sua argumentação estiver ruim, ela vai cortar tudo. Então, cuide para que o seu texto seja bom do início ao fim, em todos os critérios, em conteúdo, em estrutura e em expressão. Porque como ela vai analisar o todo, se você fizer uma abordagem de conteúdo ruim, ela vai vir rapando tudo. Se tiver bom, é provável que ela deixe um monte de coisa passar. É por isso que você precisa focar em escrever bem em todos os aspectos. E é isso que a gente ajuda os nossos alunos a fazerem aqui na oficina de redação, porque a gente é chato a beça, presta atenção em todos os detalhes, para que você chegue lá para fazer a sua prova super bem preparado e na base do risco zero. Quer dizer, tirar uma boa nota só depende de você quando você treina com a oficina de redação. Você não fica na mão do examinador e você não fica dependendo do fracasso dos seus concorrentes. Você vai tão consciente do que você precisa fazer que o seu resultado, ele depende de você, ok? E isso é muito bacana mesmo. Porque você não faz textos na base da tentativa e erro. Você não faz textos dependendo de terceiros. Você senta e faz uma excelente redação porque você sabe exatamente como fazer uma excelente redação. É nesse nível que os nossos alunos chegam aqui na oficina. A próxima parte da análise do edital é relacionada aos critérios de correção dos estudos de caso. O que eles significam? Ela está dizendo aqui que o estudo de caso vai avaliar o domínio de conteúdo dos temas abordados, a experiência prévia do candidato e sua adequabilidade quanto às atribuições do cargo e especialidade. Ela quer saber se você realmente sabe trabalhar, se você realmente conhece os assuntos relacionados à sua profissão. Ele vai ter uma questão prática, para a qual o candidato deverá apresentar por escrito as soluções. O tema versará sobre conteúdo pertinente a conhecimentos específicos, conforme o programa constante do anexo 3 deste edital, adequados às atribuições do cargo, área e especialidade para o qual o candidato se inscreveu. O que ela está dizendo aqui? Que ao estudar para a prova objetiva, você já vai estar estudando para o seu estudo de caso. O que você vai ter que prestar atenção no dia da prova é só como colocar essa teoria dentro do contexto do caso que ela escolheu para você. Você vai fazer um único estudo de caso e a tendência é que ela coloque os itens que você vai precisar abordar nesse estudo de caso. E aí, o que você vai fazer? Você vai responder esses itens na mesma ordem que ela apresentá-los para você, ok? Não inverta a ordem dos itens. E outra coisa, justifique a sua resposta. Você vai precisar fazer uma referência ao caso, resgatar o que está lá, apresentar a resposta e explicar por que a sua resposta está correta. Não adianta só você responder não, ok? Você precisa justificar a sua resposta, mostrar por que ela está correta. E aí é legal você citar legislação, você citar teóricos que falem sobre o assunto, ou bibliografias relevantes para o contexto que está sendo analisado, enfim, dizer da onde você tirou aquela resposta. Isso é uma coisa bem bacana em estudos de caso também. Ela diz aqui que a prova discursiva estudo de caso terá caráter eliminatório e classificatório, ou seja, ela interfere a sua posição no ranking e se você continua ou não no concurso. A questão será avaliada na escala de 0 a 100 e você só é aprovado se tirar acima de 50 pontos. Na aferição do critério de correção gramatical, você vai ter que usar o novo acordo ortográfico, ok? Então, se você não conhece, dê uma olhada nele, principalmente na questão do hífen, que foi o que mais mudou. E aí ela está dizendo aqui que o estudo de caso vai ser zerado se apresentar a abordagem incorreta do conteúdo solicitado ou fugir ao tema proposto. Ou seja, ela perguntou se você respondeu errado, se a sua resposta não é pertinente,
você tá fora. Ou então ela perguntou qual é a cor do céu, você falou qual é a cor do carro, você também errou. E aí aqui ela diz quais são os critérios que podem zerar a sua redação. Ela apresenta aqui a abordagem incorreta do conteúdo, apresentou a resposta errada, então tá fora. Ou então fugiu do tema, ela perguntou alguma coisa específica, você falou algo que não tem nada a ver com aquilo, e aí você tá fora. O próximo aspecto é apresentar texto sob forma não articulada. Desenhos, números, palavras soltas ou versos. Ela espera que você escreva um texto, ok? Um texto coeso e coerente. Então, não vale não escrever um texto. Se ela for assinada, se você apresentar qualquer sinal que possa identificar a sua redação. E aí aqui é interessante a gente comentar sobre uma coisa que muita gente faz, que é colocar uma bolinha no lugar do pingo do i do ponto final. Isso pode ser considerado uma forma de identificação, porque a maioria das pessoas não escreve assim. Então, se você escreve, se você coloca bolinha no lugar do pingo do i, é possível que a sua redação seja identificada como sua. Então, você não pode fazer isso, ok? Coloque pingo no i, um ponto no ponto final. Não escreva bolinha. Se a letra estiver ilegível ou incompreensível, cuidado com isso. Se você não tem letra boa, treine isso. Você precisa escrever de maneira legível e as suas palavras não podem estar emboladas, ok? O examinador não pode ter dificuldade para entender o que você está escrevendo. Se você preferir escrever com letra de forma, ao invés de escrever com letra cursiva, você pode fazer isso. O único cuidado que você precisa tomar é de escrever as maiúsculas com um tamanho maior do que as minúsculas na letra de forma. A folha para rascunho é facultativa, ela não serve como a folha oficial para correção da redação. E aí aqui embaixo ela fala que a grade de correção e a máscara de critérios contendo a abordagem e requisitos de respostas definida pela banca, as respostas apresentadas pelo candidato e a pontuação obtida pelo candidato serão divulgadas por ocasião da vista da prova discursiva. O que ela está querendo dizer aqui é que você vai ter acesso a todas essas informações para poder entrar com recurso depois se você precisar. E aí a gente chega ao fim. Eu acho que você recebeu bastante conteúdo aqui, né? Tem bastante coisa para você já ficar atento e que podem ajudá-lo a evitar perder alguns pontos, beleza? Abraço e até a próxima!